Hoje o programa vem aqui na sede de uma das maiores histórias do futebol de Santa Catarina. Lá atrás, Joinville tinha dois times. Era o América e o Caxias. Caxias e América. A cidade era dividida. A princípio, a tradição dizia que a zona sul era do Caxias e a zona norte era do América. Mas sempre tinha aquela rixa, né? Bom, o América acabou desistindo do futebol há muito tempo. Manteve-se hoje, ou se mantém hoje, como um clube com atrações, com piscina, com academia, enfim, tem lá o futebol, para dizer que eles não jogam mais, um belo estádio, mas o contrário tem acontecido com o Caxias, que tem disputado bons jogos aqui da cidade, da região, com vitórias. E aí eu estou com o presidente Norberto, que há bastante tempo é o responsável pelo resgate do Caxias. Tudo bom, Norberto? Tudo bem. Uma satisfação estar aqui com você para falar do Caxias, da história do nosso futebol, da nossa cidade, né, que se funde, né, com Como é que começou o Caxias lá atrás, Norberto? 1919, o América já existia desde 1914, né? Mas era mais velho. Aí era o bom time da cidade e tal. Aí tinham outros times bons, né? Mas em 19 o nosso batalhão veio para cá, né? O exército veio para cá e tinha um pessoal ali que gostava de jogar futebol, mas não era suficiente. E aí tinha um pessoal de outros times que não jogavam no América, que também aí se juntaram e resolveram fazer um jogo contra um time chamado Seleto, que era depois do América era um outro time forte, assim, né? Ganharam, aí se empolgaram e resolveram fazer um jogo contra o América, né? Mas nesse meio tempo, eles resolveram, como tinham militares, né? Civis e militares, eles resolveram então fundar um time. Aí já se empolgaram e resolveram fundar um time. Agora aí juntaram lá o preto de um time, o branco do outro. São correntes, né? Uns dizem que era o Teutônia e o Vampiro na época, né? Dois times, um preto, outro branco, né? E já tem outras correntes que dizem que não é a fusão dos dois, né? Mas é de qualquer a maneira, junção dos jogadores, vamos dizer sim, assim, né? Bom, aí fizeram então preto e branco e botaram, por ter militares no meio, botaram Caxias, de Duque de Caxias. Daí veio o nome. Desde então, sempre que chega um comandante do batalhão aqui, tá? Ele assume, já na semana seguinte, ele assume a unidade militar nossa, que é o 62º Batalhão de Infantaria, e ele já vem, já na semana seguinte, e já assume aqui como presidente de honra do Caxias Futebol Clube. Mas não manda. Isso, não, ele participa de reunião. Eles, na verdade, eles não se envolvem muito, mas sempre colaboram. Tem a tradição. Tem a tradição, colaboram. Isso é certinho, de 2 em 2 anos, que tem a troca de comando aqui, né? E eles chegam aqui e já assumem. Tanto é que nós temos ali uma galeria, né, onde estão todos os comandantes do batalhão desde 1920. Mas eles não jogaram mais. E daí o Caxias foi fundado em 12 de outubro de 1920, né? Dia de Nossa Senhora, Dia das Crianças e tal, foi fundado o Caxias, né? E aí começou toda uma trajetória. Aí marcaram aquele primeiro clássico oficial e o Caxias ganhou, né? 2-1. O Caxias ganhou de 2-1. Como é que foi o jogo? O campo já era aqui? Não, o primeiro campo do Caxias era na rua Imaruí, ali atrás do Tannenhof, do Hotel Tannenhof. Certo. Tá? E você veja que interessante, o América tinha o campo deles aqui, atrás do Senai Sul, aqui no Senai Sul. Mas o primeiro jogo, foi ali, mas os jogos anteriores que eles fizeram, foi ali perto do Hospital São José, ali tinha um campo. Aí um cidadão ali tinha um pasto lá, ele cedeu o terreno para fazer o campo, fizeram o campo, aí fechou o pau, tá? Aí ele ficou bravo lá e não deu mais o campo para jogar. E daí o América veio para cá, no Senai, né? E aí daí aconteceu o primeiro clássico. Perto da Igreja Sagrado do Coração de Jesus. Ali, bem onde está o Senai Sul hoje, bem ali, né? Inclusive tem fotos disso aí, né? E ali começou. Aí o Caxias tem
entre as suas glórias, né? Já 9 anos depois, o Caxias conquista o primeiro campeonato catarinense de futebol para o interior do estado. Não disputava a capital. Não, disputava. Mas por que interior? Porque é o seguinte, porque os títulos dos primeiros 10 anos ali, tá, eram disputados pela Liga de Florianópolis. Então, por isso, na federação tem muito título lá para Avaí, Figueirense, Figueirense, Avaí, Avaí, Figueirense, tal, né? E aí, em 1929, criou-se um time chamado Adolfo Konder. Que é de Itajaí, imagino. Não, de Florianópolis. Também de Florianópolis? Isso, Florianópolis. E por isso o antigo estádio do Avaí era Adolfo Konder, que era o estádio da federação. Certo. E aí o Caxias foi decidir, o Caxias era o representante do interior, que ganhou tudo no interior aqui, foi decidir com o Avaí lá, aliás, com o Adolfo Konder lá, e ganhou. Pronto. 5-2. Como era o Adolfo Konder, até tem um livro disso, de um grande amigo lá, o Coronel Menezes de Florianópolis, que escreveu um livro e tem algumas páginas nesse livro que fala dessa história. Conta toda a história do Adolfo Konder, que é a força pública no futebol catarinense, né? E ali tem umas páginas ali do livro mais adiante que conta a história desse título. Certo. E você veja que interessante. Depois que esse livro foi lançado, né? Nós conseguimos resgatar 2 medalhas Que estavam na história perdidas. que estavam perdidas na história. Netos e filhos e netos de jogadores da época guardaram isso e entregaram aqui para o Caxias. Mas daí o Caxias começou a progredir, evidentemente, o América também começou a progredir, daí já começaram a pensar onde é que vai ser o nosso campo. E aí o Caxias saiu de lá, da Rua Emaruí, e veio para cá. Ano que vem o Ernestão, esse ano, o Ernestão vai completar 90 anos. 90 anos? 90 anos. O Ernestão completa 90 anos em abril desse ano. Se eu não estou enganado, 33, né? 1933 foi. Não pede para me fazer conta. Então eu também mas vai completar 90 anos agora. Veio para cá, né? E aí o América saiu dali e foi para a rua, houve uma troca, e foi para a Zona Norte, lá onde está hoje. Portanto, a partir dali começou Caxias na Zona Sul e o América... O Caxias, depois, em 1935, a federação ela sofreu uma interdição e a CBF reconheceu a ACD, Associação Catarinense de Desportos. E o Caxias foi campeão do estado. De novo? 35. Só que, 2 anos depois, a federação voltou a representar o estado novamente junto à CBD na época. Confederação E aí eles declararam campeão de 35 o Figueirense, que foi campeão da Liga de Florianópolis. Mas o campeão do estado é o Caxias, porque era da ACD. E essa discussão está até hoje. Mas a taça está aqui, a taça está lá. Lá atrás. Está lá atrás. Depois mostrar. Lá está a Agora, taça. Norberto, eu quero entender um pouco a partir de que momento os 2 times tiveram seus campos. Porque eu quando digo campus, porque na época era um campus, não é? Sim. E esse patrimônio hoje do Caxias, pela área, é enorme. A mesma coisa do América. Sim, verdade. Quem é que investiu? Quem é que botou dinheiro para comprar esses 2 grandes terrenos? Bom, aí vem o Caxias. E o Caxias foi bicampeão invicto. Isso é único. Campeão invicto tem vários. Bicampeão invicto, só o Caxias. Verdade, 54, 55, tá? E aí, o Caxias já jogava aqui porque estava cedido pelo Ernesto Chamo Sobrinho esse terreno para o Caxias ter o campo. Que era um homem, um empresário aqui da cidade. Então ele cedeu, ele ajudou o América também, enfim. Tá, então, beleza. Só que daí a coisa cresceu, porque o Caxias foi bicampeão do estado. Invicto, uma torcida enorme e tal, e ele precisava acertar isso tudo. Sim. E então 40 caxienses, a memória vai me trair para falar o nome dos 40. Deus o livre, mas 40 caxienses se juntaram
e compraram o terreno. Nós temos o livro A, está ali, onde está Então o Norberto Chileno Sobrinho, ele não deu. Ernesto Chileno Sobrinho. Ernesto, ele não deu, ele facilitou. Até ali ele deixou usar. Depois o Caxias então comprou. Certo, deixou Sim, patrimônio. porque podia depois alguém chegar e dizer, não, nós queremos essa área, Claro. o Caxias ia ficar sem, então o Caxias foi lá e comprou dele. E ele, evidentemente, claro, lógico, ele também, ele colaborou porque ele deixou usar por um período e depois ele também facilitou em termos de valor, tá? E eles pagavam mensalmente, isso tá, nós temos o Os livro 40 lá também. é que bancaram a Bancaram a implantação compra inicial. do Estado. Ali estão várias pessoas conhecidas da cidade, João Hansen Júnior, Sebastião Espírito de Braga, né, pai do seu Ayrton Braga, né? Enfim, Arno Valdemar Deller, né? Mas daí, andando um pouco mais para o tempo, o Caxias, na época, os times já eram um elenco profissional. Naquele tempo era um semi-profissionalismo, né? Porque os caras ganhavam para jogar, mas os caras tinham o seu emprego. Naquele tempo o jogador Não vivia do futebol. nos grandes centros já existia um profissionalismo. Você veja que em 58 já tinha jogadores profissionais, o Brasil ganhou a Copa do Mundo com jogadores já profissionais. Certo. Né? Mas aqui ainda os jogadores trabalhavam, até a década de 60, muitos trabalhavam na Raiman aqui, trabalhavam na Tigre, né? Enfim, e tinham seus empregos e jogavam. Depois, aos poucos, foram se desvinculando dos seus empregos e foram ficando só com futebol, foram jogando, né? Os melhores, por exemplo, Norberto Hoppe, um dos maiores ídolos do Caxias, superou Pelé em 66 com 33 gols num campeonato, só num turno de um campeonato, né? Ele trabalhou na Celeste a vida inteira, né? Ele se licenciou, jogou, foi vendido. Primeiro foi para o Bangu, no Rio, na época que o Bangu era uma máquina, né? E depois voltou, né? Aí foi vendido para o Internacional de Porto Alegre. E também ele não se adaptou. Você veja só, isso palavras dele, contado para mim. Passei muitas horas conversando com ele na época. Ele disse, eu recebi o dinheiro das luvas, eu não quis ficar. Devolvi. Mas por quê? Ele devolveu. Não, ele queria ficar em Joinville. Ele recebeu antecipado. Ele recebeu, vai para lá. Foi para o Internacional, chegou lá, não se adaptou, devolveu o dinheiro e continuou no Caxias, né? Continuou no Caxias e ele começou no Glória, né? No campo do Glória lá, né? Então, assim, são coisas assim que vão marcando a história do clube, né? Bom, Os títulos, 29, 35, 54, 55, um monte de vice-campeonato, alguns que o Caxias foi obrigado a ser vice, né? mas chegou num momento em que essa rivalidade que acabava provocando a torcida, né? As pessoas então apostavam no sentido de que não, meu time é melhor, enfim, isso é positivo, certo? Então há uma carência, que eu percebo, nos torcedores, que querem levar o filho para o estádio. Algumas vezes eu fui ver o campo, ou fui ver o jogo aqui no Jack, e percebo, né? Mulheres, pai levando o filho, a filha, para fazer um novo público, né? Nova torcida. Mas chega lá, o time não está certo, todo mundo fica xingando, daqui a pouco o pai não leva mais, né? A mulher também não vai mais. E aí, o Caxias também nos últimos anos, você tendo à frente, o clube, vocês viveram dois momentos muito importantes. Aqui o Caxias foi praticamente a falência, em que todas as instalações que nós temos aqui estavam sendo vendidas e o Caxias ficaria apenas com os troféus, se ficasse. E aí você, como disse mesmo, assumiu a bomba, né? Ficou com o pepino. O que você encontrou aqui quando você assumiu? Eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu falo, porque eu não quero magoar pessoas que me antecederam, né? Então, mas o Caxias teve grandes gestores no passado, Mas como é que mas, você teve, recebeu? mas em algum momento houve uma administração não bem sucedida, né? Eu digo assim, né? E o Caxias passou por dificuldades enormes, né?
E quando a gente chegou... 2018. 2017. A primeira coisa que eu fiz foi registrar. Né? Então hoje eu tenho um arquivo com 400 fotografias, 200 da parte interna e 200 da parte externa, tudo datado, né? De como a gente pegou isso aqui, destruído. A vontade, para gente que tem paixão, né? Não era de nem chegar. Eu quase chorei. Por que tu começou isso com isso? A história toda, né? Faz parte da tua vida. Porque nós tiramos, a primeira vez eu tirei 11 caminhões de lixo daqui de dentro. E mais 9 de sucata. Sucata, que eu digo, que podia ser aproveitado, outro e tal, né? Mas 11 foi só de lixo, na primeira vez. Depois, indo mais além, nós temos fotografia do lixo todo amontoado ali, os caminhões levando. Né? Depois eu tirei mais, nós tiramos mais 2 caminhões de sucata, 3 Olha o valor de sucata e mais uns 5, 6 de lixo. Lixo, todo tipo de lixo que você pode imaginar. Coisa que apodreceu aí, porque o telhado estava furado, chovia dentro, então molhava, estragava. Era porta, era comida do cupim, era... Mas além Cara, disso, era vocês tinham, caos. o Caxias tinha uma dívida que fazia com que eles Bom, além do tentassem patrimônio deteriorado, o Caxias tinha dívidas. Inúmeras dívidas. Não, o Caxias, no começo, o Caxias chegou a ter, na época, sem ter receita, quase 4 milhões de dívidas. Tá? E aí foi feito, por meio do nosso presidente do conselho, o seu Ayrton Delfo de Braga, um baluarte, um grande homem da história do Caxias, a quem meu padrinho de casamento, uma pessoa, meu Deus, me ensinou muito. E ele conseguiu negociar ali uma faixa ali em frente ao Copreforte, uma faixa de terra ali, que não comprometeu o campo, nada, ainda sobrou espaço para fazer uma arquibancada, tudo, porque o terreno era muito grande, né? Então ele conseguiu vender uma tira, né? Para pagar essas dívidas trabalhistas, porque estava indo a penhora. Foi a penhora e foi leiloado, inclusive. Isso. Foi arrematado por uma empresa da cidade. E acontece que houve uma contestação judicial e foi revertido. E o juiz deu 60 dias Para pagar. Para pagar. O valor inicial era 2,5 milhões. E essa pessoa que comprou, que é nosso parceiro hoje em dia aqui, ajuda a patrocinar o nosso time de futebol, inclusive, tá? Bancou isso. À vista. Pagou. Aí caiu por terra Sem que ele a tivesse penhora, comprado. sem que ele tivesse comprado. Ele pagou. Depois foi escriturado para ele, foi negociado. E aí os demais processos eram 74 ações trabalhistas. Meu Deus. Um absurdo. Né? E você sabe que a justiça trabalhista funciona. Né? E aí o que aconteceu? O Caxias foi se livrando dos problemas, né? Levantando tudo que tinha e tal. E quando eu assumi em 2017, 2018, foi até o Álvaro Bogo, né? Ele e eu, que nós pegamos esse problema, né? E depois o Bogo precisou sair por causa das empresas dele e eu não teve que ficar, eu fiquei, né? E nós fizemos uma auditoria. Tinha um dito para nós que era 330 mil de dívida. Eu desconfiei. Né? E aí eu pedi para fazer uma auditoria. Nós fizemos uma auditoria e aí constatamos 1.470.000 ainda. Bom, não tinha energia elétrica, não tinha água, não tinha nada. Né? Tivemos que pagar, fazer uma vaquinha, religar a luz,
água, tudo, né? Fizemos aquela faxina toda que eu falei do lixo, tudo, e começamos a limpar o campo tinha capim dessa altura. E então vocês não tinham torcedores, Nada. pagantes, sócios, Nada. vocês não tinham um time de futebol. Zero receita. E você também não tinha nenhuma instalação para passar isso para uma academia? Nada. Era um E também ninguém terra queria. de ninguém. Ninguém queria também, né? Aí o pessoal, a mim e os parceiros que estavam junto também, né? Alguns que ficaram, né? Segurando a bomba, né? Então era taxado de louco. Tem família, pô, assumir um negócio desse aí, tu tá louco, tá louco. Só que daí a gente começou, você tem que ter criatividade, você tem que começar a pensar. Primeira coisa, abre o portão. Deixa as pessoas entrarem. Roça o campo, mas não tem grama, não tem nada. Roça, nem que seja abre o portão e deixa as pessoas virem jogar e começa e cobra 100 aqui, 200 ali, e foi indo, porque daí você traz pessoas, surgem aquelas pessoas que gostam de futebol. Isso. E que Mas isso aqui nós podemos melhorar, coisa e tal, então vem me ajudar, tal coisa aí. Não, eu vou te ajudar. Tal. E aí fui, né? Aí fui fazendo novamente um grupo de sócios e tal. O cara botou uma placa lá, botou um painel lá, e fui indo, e fomos fazendo, o campo foi melhorando, a gente, né? Foi alugando, e daí, enfim, começamos a fazer o clube funcionar. E aí nós tínhamos áreas livres, Sim. atrás das duas traves. Bom. Que antes eram as arquibancadas. Isso. E muitas salas aqui dentro aqui que eram usadas para administração. Você não precisa 30 salas aí para administração, não há necessidade. Administrar o quê? Né? O gramado que não tinha? Então, você não precisa disso. Então o que a gente fez? Não, vamos reformar as salas aqui e vamos Começar a ter receita. alugar. E aí nós alugamos uma sala aí, uma instituição, né, que só usa à noite e tal, e não atrapalha em nada, mas ajuda bastante financeiramente, né? E aí começou, reformamos e tal, arrumando, colocamos piso, enfim, tudo, pintando, tudo, limpando. E aí vocês também construíram, alugaram para iniciativa privada, montar academias. Não, aí primeiro aquele terreno atrás da trave ali que dá para a Igreja Sagrado Coração de Jesus, né? Ele era um terreno assim meio banhado, assim, sabe? Então se eu alugo primeiro de cá, de lá ninguém quer, eu vou alugar lá primeiro. Queriam aqui, não. Lá. Fiz um projeto, nós fizemos um projeto, uma quadra de society aqui, uma lanchonete no meio e no andar de cima um salão de festa, está aqui. Eu ofereci para o empresário, o Osmair, na toque de bola. Ele já tinha feito no Floresta. Ele veio aqui, olhou, gostou, comprou a ideia. E começou a fazer. E fizemos um contrato, ele construiu tudo, está explorando, claro, evidentemente, né? Os nossos sócios têm benefício. Sim. Tá? E ainda pagam aluguel para o Caxias. Bom, então nós nos livramos da manutenção do imóvel e ainda recebemos aluguel. Agora eu vou dar um novo pulo. Fizemos o mesmo atrás da outra trave aqui, depois já 2 anos depois. Um outro empresário. Fizemos o projeto, tudo bonitinho, ele comprou a ideia, montou as quadras de beach tênis, vôlei de praia, futebol, botou lanchonete e tudo. E agora nós temos um Caxias funcionando das 6 da manhã até meia-noite. Eu vou dar um pulo de novo, nosso horário está acabando, infelizmente. Tá. A conversa é muito agradável, a história é muito bonita. Tu és um personagem na história de Joinville em relação ao esporte, em relação ao futebol. Agora, rapidamente, o Caxias está estruturado a nível de patrimônio, o Caxias está estruturado a nível financeiro, graças a esse trabalho todo que tens liderado, mas o Caxias também tem sido muito feliz em campo. Voltou a disputar o futebol e com bons resultados. E para esse ano qual é a meta, qual é o título que tu queres que o Caxias conquiste? A razão da existência do Caxias é o futebol. Sem dúvida. Né? Nós tivemos que voltar para a divisão de acesso, fomos subindo, e ano passado conseguimos o acesso para a primeira divisão. Bom,
Agora a coisa ficou ainda mais pesada, porque são times melhores, bons jogadores, é um desfile de jogador profissional aí, tudo bom jogador. No estado inteiro. Então vem jogador de tudo quanto é lugar. O Caxias tem vários jogadores aqui, de Navegantes, Itajaí, Jaraguá, né? Então, veja só, fizemos um investimento dentro daquilo que é possível fazer e agora vamos ter que fazer um investimento um pouco maior. Trouxemos parceiros novos, né? Conseguimos renovar com 90% dos parceiros do ano passado, né? E agora com os novos parceiros a gente consegue um reforço para poder ter um time ainda melhor e vamos disputar duas competições. Uma regional, que chamamos de Interligas, que é Vale do Itajaí e Norte do estado, né? E o campeão vai para as finais do estadual de Amador, contra o campeão do Sul, campeão do Oeste e do Centro-Oeste. Né? As quatro regiões se transformam as quatro. Aí isso é no final do ano. Né? As quatro regiões se transformam as quatro. Aí isso é no final do ano. Né? Então, o Caxias está nessa. E o campeonato da cidade, que é a famosa primeirona, né? E ali nós vamos cruzar o bigode com o nosso maior rival em campo. Fora de campo, o América. Né? Em campo, eu digo sempre assim, em campo. Fora de campo, nossos amigos. Né? E quando é que tu imaginas que o Jack, eu ia falar do Jack, né? Quando é que tu imaginas, se é a tua intenção, que o Caxias possa voltar para a divisão profissional? É impossível dizer hoje o Caxias vai voltar tal data. Não, mas isso está no teu radar. Tu gostaria de ver? Eu acho que o Caxias, se o Caxias quiser pensar nesse sentido, o Caxias tem que pensar da seguinte maneira. Primeiro, o Caxias tem que ter o que qualquer clube profissional precisa ter: estrutura profissional. Tá? Não fazer nada meia boca. Centro de treinamento. Tem um centro de treinamento, tá? Lá você vai alojar os jogadores, lá você vai, né? Se você tiver o centro de treinamento e você tiver um estádiozinho aí para 10 mil pessoas, que esse aqui hoje é para 5, mas se você fizer aqui bancada do outro lado, lá que tem espaço, você dobra para 10, e você com isso você disputa até a Série C. Né? Então, tendo o centro de treinamento e um estádiozinho e o clube em condições, o parceiro te procura, o investidor te procura. Certo. Do jeito como está hoje. O patrocinador chega lá e diz: o investidor do futebol, os grandes empresários do futebol, eles te procuram: pois esse clube tem uma estrutura para mim poder investir. Eles vêm e investem. E aí você terceiriza o futebol para não comprometer o patrimônio do clube. Certo. Tá? Tem que ser de uma forma diferente. Evitar, porque senão você vai se meter aí. Qualquer dívidazinha trabalhista já penhora o teu patrimônio e pronto, acabou. Sim, o Jack está com 40 milhões de reais de dívida, para quem não sabe, infelizmente, e o Jack não tem um tijolo. O Jack não tem nenhum patrimônio. É apenas a marca, que é fundamental, o aluguel de algumas salas, venda de uniforme, mas isso justamente vem no contrário do que tu estás dizendo. O time está endividado lá e não tem patrimônio, estrutura. Aqui vocês não têm dívida, têm patrimônio, portanto não será difícil vir a buscar esse espaço. Um investidor, Então hoje, agora é muito cedo para você querer pensar nisso. Eu acho que o Caxias tem que... O crescimento, ele tem que ser sustentável. Né? Mas se nós tentar dar um passo muito lá na frente agora, não vamos conseguir sustentar isso. Porém, com esses dois resultados sendo positivos neste ano, a própria torcida virar para ti e dizer: vamos para frente. Né? O impulso virá de fora para dentro. Pelo menos eu Você não pode se empolgar, né? Porque os caras vêm marcando: agora vamos para o profissional. No primeiro pepino que der, tu olha para o lado, não tem ninguém. É só assim. Então tens que pensar muito, né? Caxias e América, eles se fundem com a história da nossa cidade. Né? Mas o América não tem essa intenção, né? Não, de voltar para o futebol nessas condições. Eu até acho que eles voltariam, mas nas mesmas condições que nós. Um investidor de fora vem, paga tudo, bota o dinheiro, eles terceirizam, entregam na mão do... Mas não é a ideia, né? Mas eu acredito que não seja. Né? Mas o Caxias pensa dessa forma.
Se vier alguém e comprar a participação e vai bancar, tudo bem, é diferente. Desvinculado do nosso patrimônio. Olha, Norberto, a gente está chegando no final, como eu disse, né, mas eu quero fazer um registro. Ele está aqui, já assumiu a presidência do Caxias, antes teve 7 mandatos aqui no Caxias. E aí a gente pode imaginar, quem está no futebol sempre ganha um dinheiro, né? Isso a gente vê todos os dias, profissionais que se dedicam a isso, presidente de clube, diretor de futebol, Norberto não ganha R$1. Ao contrário, tira dinheiro do bolso para vir aqui todo dia, ele gerenciar, ele olhar se o cara cortou bem a grama, se está bem limpo o piso, se lá em cima as coisas estão funcionando. Esse é o Norberto, né? Então eu queria fazer esse registro, porque muitas vezes as pessoas têm esse olhar um pouco equivocado. Tu até me dizia, Sérgio, eu não gosto muito da entrevista porque dá a impressão que eu quero ser meio pavão, né? Quero aparecer. E ao contrário, é difícil conseguir esse espaço. Muito obrigado pelo teu trabalho, Norberto. Parabéns. Obrigado pela oportunidade, né? E quem pensa assim, olha, eu carrego sempre minhas declarações de imposto de renda. Tu é o homem do documento. Dá uma olhada aí, não veio nada do Caxias, né? Eu não tenho paixão pela cadeira de presidente, eu tenho paixão pelo Caxias.